Para completar, o São Paulo faz mutirão para tentar pagar seu transfer ban e inscrever 2 atletas. Tem novidade no São Paulo, Júlio Casares renunciando ao cargo de conselheiro, deixando também o quadro de sócios do clube. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quando é que o São Paulo pagará o transfer ban que impede a inscrição de Domingos Duarte e Iago Borducci? Antes de gravar esse vídeo, fiz essa pergunta para 3 fontes diferentes do Tricolor e ninguém foi capaz de precisar uma data. A verdade é que o São Paulo precisa de mais de 6 milhões de reais para a quitação da primeira parcela da compra do Marcos Antônio junto à Lazio. Essa dívida venceu no início do ano, não foi paga, a Lazio recorreu à FIFA, que conseguiu a condenação do São Paulo. Somente depois de quitar esse problema é que o São Paulo vai estar liberado para voltar a inscrever atletas. Há enorme dificuldade financeira. O São Paulo tem atrasado com frequência, salários em carteira, poucos dias, direitos de imagem por mais de um mês, luvas e comissão técnica, muitos meses. E diante desse cenário, para conseguir a quitação desse transfer ban, o presidente Arrim Assis e o departamento financeiro trabalham com a antecipação de receitas. Uma das possibilidades seria pegar os 50% da Live Nation que não foram adiantados pelo Júlio Casares. Live Nation é a empresa parceira do São Paulo na realização dos shows. O Arrim Assis também não descarta antecipar parte da verba que vai ter direito por conta do acordo com a Ticketmaster. Fui o primeiro a contar para vocês que na quinta-feira da semana passada já existiu, a partir daquela quinta-feira passou a existir um acordo entre as partes. Falta, é bem verdade, a aprovação do Conselho Deliberativo. O São Paulo vive uma crise financeira tão grande que fechou os 5 primeiros meses desse ano com um prejuízo de 65 milhões de reais. Gomes é o primeiro a mandar mensagem, boa noite. Vi no site do GE ontem que a troca do Newton com o Ferrarese não foi pau a pau. Vai ficar uma dívida de 3 milhões para o Botafogo pagar para o São Paulo. Confere com a diretoria, por favor. Jean, ótima oportunidade que você me dá de fazer contato pela primeira vez com um dos novos dirigentes do São Paulo. São Paulo tem hoje a condução do futebol. O presidente é o Arrim Assis, o futebol é tocado pelo Rafinha em parceria com o Felipe, que é um advogado que cuidava da parte jurídica do São Paulo. Deixa eu mandar mensagem para ele pela primeira vez. Boa noite. Me chamo Jorge Nicola. Sou jornalista esportivo. Tudo bem por aí? Deixa eu salvar o nome dele aqui, até para que ele possa também ter o meu número aqui, né? E aí, conforme aparecer essa resposta, a gente conversa, a gente manda mensagem aqui. Vamos tentar descobrir essa parada para vocês. Adicionar. Espera aí. Agora sim. Beleza. Do Fernando Não, do Fernando não. Foi do Jean Gomes, dizendo que saiu uma matéria no GE, dando conta de que o São Paulo vai ter direito a 3 milhões de reais a receber pela troca de Ferrarese por Newton, tá? Troca sem custos para ambos. Então, o Newton vai em definitivo para o São Paulo, Ferrarese vai em definitivo para o Botafogo e os clubes não terão dívida nenhuma a partir daí. Muito obrigado. Então, tá respondido aqui a primeira, tá? A pessoa do Palmeiras também já está respondendo por aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer também essa novidade. Juscelino Patrício, Nicola, seu time está na crise, chama o Flamengo, meu Deus. Pois é, Juscelino, São Paulo muito complicado, né? Depois de uma derrota em casa, lá em Bragança para o Atlético Paranaense, consegue um empate super importante no Maracanã. Aí depois do Internacional, uma sequência horrorosa de resultados. Cara, o Inter jogou bem contra o Flamengo, tá? 1-1 nem representou o que foi o jogo. O Flamengo até melhora no final, chega ao gol do empate, até tem outras oportunidades, mas o Internacional fez bom jogo contra o Flamengo ontem. Para quem está chegando agora, no começo da live a gente esclareceu, alguém perguntou se é verdade que o São Paulo teria direito a um crédito de 3 milhões de reais por conta da troca entre Ferrarese e Newton. Uma pessoa de São Paulo garantiu que não. A troca é sem grana. Tá bom, Roberto Tricolor? Complementando. Sabe o que é engraçado? Nos tempos em que o São Paulo tinha atacantes mais ou menos, era Luizio, França, Luiz Fabiano e Kaká. Agora é Caleri e esse tal André. Que fase que nós estamos, hein? Mas o Kaká, ser mais ou menos, você forçou também, hein? Luiz Fabiano era um baita centroavante, França também. O Aloysio até dá para concordar que não era, mas também não era mais ou menos, né? O Jailton Barros. Boa noite, Nicola. Peguei
Paguei um superchat, mas não foi. Eita, Jailton, quando que foi isso? Hoje? Quando que aconteceu? Me explica, se foi outro dia eu vou buscar, tá bom? O Bernardo Legal está perguntando se a gente tem informações sobre o São Paulo. Bernardo, deixa eu explicar sobre o Transferban. São Paulo tem hoje um Transferban contra si, 1.100.000 euros, enfim, mais ou menos 6 milhões e meio de reais, tá? Não há uma previsão para a quitação desse Transferban. Eu perguntei para 3 pessoas antes de gravar esse vídeo como é que estava essa história, e o que as pessoas disseram é que, cara, estão tentando antecipar dinheiro com a Ticketmaster, com a Live Nation, estão tentando buscar alternativas, até agora nada. Informação importante no São Paulo: Júlio Casares renunciou ao cargo de conselheiro deliberativo e pediu seu desligamento do quadro de sócios. Tudo isso na véspera de um julgamento na Comissão de Ética do São Paulo que poderia determinar a sua expulsão. Perguntei ao Júlio Casares por que ele tomou essa decisão. O Júlio fugiu do São Paulo para não ser expulso. Abre aspas para o ex-presidente: eu estava há 20 dias requisitando documentos que estão no São Paulo e cercearam minha defesa. Aí, ou eu entraria na justiça contra o São Paulo, ou participaria de um tribunal sem poder me defender. Tomei a decisão de sair depois de cumprir a minha missão. Tenho 65 anos, fui presidente por 5, estive em 5 decisões com 3 conquistas. Nunca vi uma perseguição tão grande. Como expulsaram todo mundo, não vou participar dessa farsa. Queria saber a sua opinião sobre o que pensou o Júlio e essa decisão de deixar o clube às vésperas do julgamento. No São Paulo, há quem garanta que há um artigo que permite ao São Paulo seguir com o julgamento, mesmo em casos de saída, como a do Júlio Casares. Esse artigo teria sido criado para evitar que alguém, temendo ser punido, peça para ir embora. E a tendência é que o Júlio Casares acabe por ser expulso, mesmo tendo pedido para deixar o quadro social. Nessa sexta-feira, importante lembrar que o São Paulo pretende anunciar a renovação do contrato de Jonathan Calleri. Há enorme expectativa, porque as partes se aproximaram, a pedida do Calleri baixou, a oferta do São Paulo subiu e tudo se encaminha para a extensão do contrato. São Paulo atravessou o Internacional e contratou o lateral esquerdo Iago, 29 anos de idade, revelado no próprio Colorado. O jogador foi vendido do Inter para o Augsburgo da Alemanha, onde viveu bom momento. Voltou ao futebol brasileiro para jogar no Bahia em 2024 e desde então tem tido dificuldade em ser protagonista. Na atual temporada são só 11 jogos, 1 gol e 1 assistência. Desses 11 jogos, 7 na condição de titular. O Iago estava fora dos planos do Bahia e tinha negociações avançadas com o Inter. Inclusive, o Colorado já havia emitido uma passagem que faria com que o Iago chegasse a Porto Alegre na madrugada dessa quarta-feira. Só que o São Paulo atravessou o negócio, o Iago preferiu jogar no tricolor em vez do Colorado e se acertou. Ele é aguardado nessa quarta-feira para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de empréstimo sem custo até dezembro. Não há opção nem obrigação de compra do São Paulo. O tricolor não paga nada além dos salários do atleta até dezembro. Quinto reforço do São Paulo nessa janela de transferências, o primeiro lateral esquerdo em questão. E assim como o Domingos Duarte, o Iago vai precisar esperar que o São Paulo pague um transferban de 6.100.000 reais a Lazio pela compra do Marcos Antônio, uma das parcelas da compra, para que o Domingos Duarte e para que o Iago sejam registrados como reforços. Enquanto não houver esse pagamento, tanto o Domingos Duarte quanto o Iago terão de aguardar. Só para completar de vez, registrar que Juan, ex-atacante do São Paulo, você vai lembrar dele, vendido inicialmente para o Southampton, depois com passagem pelo Gostep, acaba de se mudar para o CSKA da Rússia, operação de 90 milhões de reais. O São Paulo não vai receber a mais-valia, porque já houve um outro negócio do Southampton para o Gostep, mas ainda assim o São Paulo fica com 1,3% pelo mecanismo de solidariedade, vai ficar com pouco mais de 1 milhão de reais dessa operação de 90 milhões de reais. Muito louco, né? Jogadores saem do São Paulo valendo bem pouco, se valorizam no futebol europeu e até o Juan, que pouca gente dava importância, rendeu 90 milhões de reais nessa operação do Gostep para o CSKA da Rússia. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Use o espaço para comentário para opinar. Não esqueça de registrar seu like, deixar o like apertando o botão de joinha, se inscrever no canal e o mais importante, não esqueça também de votar em mim no Prêmio Best. Estou concorrendo entre os melhores influenciadores de esporte. Para você votar e sem pagar nada, é só clicar no link da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado ao site do IBEST. Clica no coraçãozinho ao lado do meu nome e da minha foto e o voto será registrado. Beleza?
Muito obrigado, a gente se vê à tarde. Tem mais vídeo. E o São Paulo quase liberou de graça e em definitivo o artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, o Paulinho. Atacante de 21 anos de idade, ele só não foi em definitivo para o Botafogo de Ribeirão Preto por conta da enorme repercussão negativa de torcedores do São Paulo, só para você entender essa história. São Paulo e Botafogo de Ribeirão negociavam há alguns dias a cessão. Primeiro por empréstimo e depois em definitivo do jogador que fez 6 gols em 7 partidas na Copa São Paulo de Juniores. Paulinho se machuca na decisão contra o Cruzeiro, tem um pequeno problema no joelho e volta apenas alguns meses depois. Pois bem, o contrato do Paulinho é longo com o São Paulo, só terminaria em dezembro de 2027. Ele teve um reajuste salarial que lhe fazia ganhar algo na casa de R$60 mil mensais. E enquanto o São Paulo topava liberar em definitivo e de graça o Paulinho, alguém que ganha R$60 mil e tem enorme potencial, o São Paulo tem jogadores no seu elenco como Gonzalo Tapia que custam R$500 mil por mês. Pois bem, o empréstimo, ou melhor, a cessão em definitivo do Paulinho renderia ao São Paulo apenas 40% do valor de uma venda futura. Então o São Paulo precisaria torcer para que o Paulinho se valorizasse no Botafogo, que disputa a Série B do Brasileiro, para numa venda futura ficar com menos da metade do valor desse jogador. A repercussão entre torcedores do São Paulo foi tão ruim, mas tão ruim, que o tricolor procurou o Botafogo de Ribeirão Preto para dizer que só haveria a possibilidade desse negócio ser finalizado se fosse por empréstimo. É assim que os clubes estão acertando. O Paulinho vai por empréstimo e a torcida do São Paulo corrige mais uma vez as decisões de Rafinha e Henry Massis, dupla que não para de errar à frente do tricolor. Só para completar, vale a lembrança que nos últimos dias o São Paulo já havia liberado de graça o Moreira e também em definitivo, lateral direito formado no clube com passagem pelo Porto, foi para o Al Nassr dos Emirados. O São Paulo não ganhou nada e ficou com 50% do valor de uma venda futura. Nos próximos dias o São Paulo também espera rescindir o contrato do Enzo Enzo Dias, lateral esquerdo, que está incomodado com salários atrasados, até por conta da iminente saída do Enzo, que o São Paulo fechou a contratação do Iago Borducci. Gonzalo Tapia segue em tratativas com o Columbus Crew para um empréstimo gratuito.